É nessa faixa etária que também se vive uma explosão de emoções, de sentimentos, pensamentos. As diferentes experiências impactam a autoimagem e a autoconfiança dos jovens. E é normal que seja um período conturbado, confuso, diante de tantas novidades. O problema é que toda essa excitação e confusão pode se transformar numa ansiedade. Para ajudar a conhecer os sinais de ansiedade e depressão dessa faixa etária, a gente conversa com o ebiatra Dr. Williams Ramos e a orientadora familiar Simone Fusaro e também Leonardo Roncon. Sejam muito bem-vindos! Quando a gente fala em adolescência, né, a gente até conversou aquele dia, né, doutor? Sim. Que a gente tem essa mania feia, né, da gente falar, adolescente dá muito trabalho, não sei o quê. E quando a gente já começa falando isso, já torna-se um certo peso para o adolescente também, não é, nesse período? Exatamente, aquilo que a gente conversou, né? Chamar de aborrecente já coloca todo um preconceito só na maneira de caracterizá-lo, né? Então a gente tem que pensar nisso. Fala, não, ele é um indivíduo que está passando num período de transição com grandes mudanças que são importantes, né, para essa pessoa que sai da infância e vai caminhar em direção à vida adulta. E você, se você sente isso no comportamento, porque a gente tem essas pausas, né, do ser criança, que é muito tênue, né, se tornando adolescente, a gente fala, você já está crescido, mas ao mesmo tempo tem essa cobrança. O que você vai fazer depois que você terminar o colegial, né, o que você quer da sua vida, já está na hora de fazer isso, você já é mocinha. Isso tudo que os pais fazem não por mal, né? Porque a gente sabe que faz a parte do crescimento, isso acaba trazendo uma ansiedade para o adolescente, para o jovem. E na escola ele tem outras cobranças também, e isso acaba sendo um pouco doentio, interfere no comportamento das crianças? Eu acho que o problema é mais amplo até do que isso, né? A gente tem hoje muitas variáveis que entram na vida do adolescente e que vão trazendo muitas informações. Então, a ansiedade está em tudo isso, quer dizer, no uso das redes sociais, nas informações que eles recebem por aí, também na dificuldade de manejo dos pais dessa fase, né? Porque a gente percebe que, também é uma coisa que a gente já vem conversando às vezes, né? Que os pais têm muita informação, mas muito pouca formação para lidar com as situações, né? Então, aí bate um pouco de cabeça para orientar o filho, não tem muito tempo de ouvir, de saber o que está se passando ali. E a gente vê a criança, né? Vê o adolescente grande, porque eles crescem, eles espicham assim, né? Por fora eles ficam grandes. E aí a gente coloca uma expectativa, às vezes, e internamente eles ainda não estão tão preparados. Tem um embate ali, né, doutor? Exatamente. Tem uma manifestação física que já é mais, né, assim, é maior, né, parece mais adulta, né? Parece né? adulto. Só que ainda por dentro ali, os afetos, as emoções, os impulsos ainda são imaturos, né? Então tem esse descompasso aí que gera, se a gente não alinhar bem o manejo, gera muita ansiedade, né? Gera depressão. A gente fala que muitas vezes a gente tem um físico preparado para um psíquico despreparado ainda. Então, acho que é exatamente essa dualidade que a gente tem que saber trabalhar. E quando a gente fala dos pais, eu acho que é importantíssimo os pais buscarem entender um pouco mais, né? Não é porque ele é adolescente que tem alguns comportamentos que são óbvios e que vão acontecer. Cada adolescente tem suas características dentro do que você fez durante toda a infância, esse desenvolvimento dele, a cultura em que ele está envolvido, o meio em que ele vive. Então, a gente conhecer as características próprias do adolescente com tudo que foi ofertado, o meio que ele vive, vai fazer eu compreender melhor e tentar ajudar de forma que meu adolescente passe mais tranquilo nesse período. Desculpa, Não, pode ir, Léo. pode falar, por favor. É possível a gente conseguir identificar que ele está ansioso? Quais são os sintomas de uma ansiedade, por exemplo? Então, a gente tem que entender de várias maneiras, né? Eu acho que a ansiedade, todos nós temos um pouco de ansiedade nas situações do dia a dia. A gente tem que buscar entender quando a gente começa a ter um transtorno de ansiedade mesmo, a questão da patologia, da doença. Agora, claro, acho que o mais importante, a Simone, a gente estava conversando muito disso, é o quanto você olha, você está próximo, você conversa com o seu filho, para você começar a identificar coisas que não estão muito adequadas, porque muitas vezes o diagnóstico adequado talvez a gente não faça, né, em casa, mas a gente fala, poxa, meu filho, eu estou notando ele um pouco mais irritado com algumas situações, ele está numa expectativa muito grande quando alguma coisa vai acontecer, será que isso está dentro do normal, não está? Deixa eu conversar com ele, deixa eu ver como ele está sentindo. Uma coisa muito importante, não aceitar respostas rasas do adolescente, não, tá tudo bom, não se preocupe.
Mas está mesmo? Fala um pouco mais. O que você está sentindo? Eu tenho notado tal característica, tal situação acontecendo. Então, diagnosticar a ansiedade, né, é entender que a gente tem ansiedades normais no dia a dia, às vezes numa véspera de uma prova ou de uma viagem, mas que a gente pode sim transformar isso em uma questão patológica, que é o transtorno, que a gente vai ter a questão influenciando e trazendo malefícios para o dia a dia desse adolescente. Essa coisa da geração, né? Às vezes a gente se pega em casa falando sobre, quando eu era adolescente, o que é isso? Eu era muito mais safo, muito mais rápido, muito mais esperto, né? Isso procede também, não? Porque a gente foi criado de uma maneira diferente, para ser mais assim, para pegar um ônibus mais cedo, para se virar mais cedo, ou não? Isso é coisa da nossa cabeça como pai mesmo? Não, de fato a gente tem uma mudança muito grande, né? Cultural, social, né? E infelizmente, eles estão crescendo com muito pouca autonomia verdadeira, né? Que é essa capacidade de autocuidado. Então, a gente tem medo, os pais têm medo. Não, eu vou deixar no ônibus, porque o ônibus tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Tá. Só que a gente precisa entender o seguinte, enquanto eu tô super protegendo, eu levo, eu busco, eu acompanho, né? Eu não estou ensinando essa pessoa a se cuidar. Eu não estou ensinando essa pessoa a fazer esse percurso e ter sucesso. E o que eu tenho acompanhado muito, não sei se o senhor também acompanha assim no consultório, são adolescentes que estão ficando em crise assim maior ainda, porque eles percebem que não estão tendo a oportunidade de experimentar essas responsabilidades mais adultas. De errar, né? Então, de errar, de fazer... Puxa, mas o meu pai vai me levar e o rapazinho tem 16 anos, ele queria ir de metrô. E o pai está morrendo de medo de deixar ele de metrô, mas precisa. É uma experiência necessária. Sim. Então, eu acho que tem essa questão hoje, como a gente estava dizendo antes, do excesso de informação. E dessa pulverização da informação. Então, assim, como nós conversamos da outra vez sobre aquela coisa das escolas, né? Esqueci o nome. Dos atentados nas escolas. Teve aquele atentado, teve outro, então parece que todo mundo vai sofrer atentado. Então, hoje em dia está mais perigoso? Tá. Sim, em algumas situações existe mais perigo, mas então a gente tem que instrumentalizar melhor as pessoas para enfrentarem o perigo. E não guardar a pessoa em casa, dentro da bolsa, né? Porque aí ela não tem a oportunidade de vivenciar coisas importantes para crescer. Isso reflete lá na frente, né? Como adulto depois, e muito, né? E muito sério, né? Muito sério, porque a gente fica com pessoas aí que não têm capacidade de viver bem, né? E de executar bem as tarefas que elas precisam viver. E isso é muito triste. A gente tem dados, né? O OMS já estava falando um pouco sobre isso, que cada vez mais as pessoas estão ficando ansiosas e depressivas mais cedo, né? Sim. E o mais cedo é a infância, a adolescência, né? E quando a gente pensa isso, a gente fala, nossa, isso é muito forte. E a gente ainda teve uma pandemia que tirou deles, né, não só das crianças, dos adolescentes, esse convívio social que hoje já é tão restrito. Né? Você vê que às vezes tem um adolescente que ele não sabe comprar uma calça jeans numa loja presencial, porque ele compra pela internet, ele não precisa falar com as pessoas. Isso também prejudicou um pouco, vocês sentem isso, assim, em relação à própria ansiedade e à depressão? Eu acho que a pandemia, ela veio contribuir um pouquinho mais para tudo que estava acontecendo, né? A gente pensa, eu tinha uma geração que não podia vivenciar frustração, aí depois uma geração que não tinha limites, aí eu não deixo eles terem autonomia. Então, quando ele vai enfrentar uma situação até cotidiana, ele fica ansioso com aquilo. Então, aquilo já gera uma situação problemática, vamos dizer assim, na vida dele, porque como que eu vou resolver isso? E aí você fala da compra, né? Eles se habituaram, realmente são uma nova geração, fazem tudo. Sim. Agora você coloca ele para tomar uma decisão, ele não consegue tomar essa decisão. Bota na loja, qual que eu vou levar? Tem que perguntar para a mãe muitas vezes. Por quê? Porque a gente não deu autonomia. Né? A gente tem vários níveis dessa autonomia que eu vou dar. Claro, a gente vai mensurar sempre a segurança e tudo mais, mas deixa escolher, deixa comprar. Você vai ter o seu limite, que isso é importante. Agora, quando esse indivíduo não sabe fazer isso, aí ele está frente a uma situação e fala, agora eu tenho que escolher?
Como que eu vou enfrentar isso? Ele não sabe enfrentar ou ele não consegue. E aí a gente soma tudo isso, né, já que você falou da pandemia, que foi um período onde a gente teve que colocar todo mundo enclausurado, os adolescentes lá dentro, aquilo que a gente falava, sai um pouco do mundo virtual, vá para o mundo real. Eu tinha que deixá-lo no mundo virtual, porque era a única maneira de ter contato com os amigos, que é algo muito importante. Então, veja, a gente teve alguns aprendizados que a gente vai ter que retomar daqui para frente, ver como nós vamos lidar com isso, com a questão da frustração, do limite, da autonomia e também desse relacionamento não apenas virtual, que é um grande problema também, né? Quando a gente consegue identificar que essa ansiedade está ficando algo muito sério, chegando numa depressão, chegando num momento que o filho não quer ir para a escola mais, chora, tem dor de cabeça, dor de barriga, e é de verdade, né, que a gente percebe que não é. E quando isso a gente consegue perceber que isso pode ficar muito ruim? Eu acho que quando você começa a ter interferência realmente na situação do cotidiano. Você não tem, como você falou, eu tenho que mensurar. Ela é verdadeira, entendeu? Não tô, porque eu tenho uma prova, fiquei mais ansioso, não quero ir, tô com medo, vou ter que apresentar um trabalho. Não, isso está ficando recorrente, está sendo comum. Não tem nenhum outro fator estressogênico acontecendo, nenhum outro fator de estresse naquele momento, na escola, porque tem um monte de questão relacionada. Né? Tem desde do bullying, que a gente sabe que cada vez mais está sendo discutido nas escolas, mas você tem a questão de enfrentamento das suas responsabilidades na escola, que a escola tem que ser um lugar onde tem alguns limites, e às vezes ele vem de casa sem limites. Então, acho que assim, quando que eu vou perceber? Quando está saindo do normal, quando isso está sendo um prejuízo diário, né? Persistente, não é uma coisa pontual em determinada situação. Às vezes alteração de sono muito grande, né? A criança, o adolescente já não consegue mais pegar no sono, acorda no meio da noite e não consegue pegar de novo no sono. Eu acho que tem uma questão importante, a Abi quer falar do manejo dos pais. Porque existe a ansiedade e ela não é má. Uhum. Né? O transtorno é mau, mas a ansiedade não. A ansiedade faz parte de um quadro normal, natural e saudável, inclusive. Só que os pais também estão mais ansiosos. Então, quando você nota o seu filho um pouco mais ansioso, com uma situação às vezes corriqueira, você potencializa se você não souber lidar com a situação. Entendeu? Então, a mãe vem desesperada. Ele está muito ansioso. Calma. Ansiosa, né? Vai piorar, calma. Né? Então você pode transmitir segurança. A gente precisa lembrar que o adolescente precisa dos pais. Não é porque ele é adolescente que ele está pronto para enfrentar o mundo. Ele precisa do nosso apoio, ele precisa da nossa conversa. Ele precisa do nosso ouvido, né, doutor? Precisa que a gente escute, né? E isso vai dar para o adolescente, às vezes, o contorno que ele precisa para superar aquela ansiedade. Agora, se ele chega no ambiente seguro dele, que é a família, que é o pai, que é a mãe, e ele manifesta uma ansiedade, e aquilo gera uma ansiedade em todo mundo não sabe o que fazer com aquilo, então aí a gente vai tornando patológica a situação, né? Então, por isso que eu acho que é tão importante isso que o doutor falou, de conhecer. A gente precisa conhecer, mas não é esse conhecimento superficial, né? Porque tem um conhecimento aí que está muito pulverizado nas redes sociais, que assim, tudo é distúrbio de ansiedade, tudo é TDAH, tudo é TOD. Parece que é a palavra da moda agora, né? Todo mundo, todo você mundo tem, eu tenho, ele tem. Parece que é a palavra da moda. Todo mundo tem. Então, e tudo é ansiedade, então ele não pode ficar ansioso. Não, veja só, um pouco de ansiedade Faz parte. é importante, inclusive, né? Que ajuda a gente até a se defender de algumas situações e tal, né? Agora, como que a gente enfrenta isso é que é importante o pai e a mãe saberem, né? Não ficar só nessa coisa maluca de diagnosticar problemas. Ele tem um problema disso, ele tem um problema daquilo. Não, ele está passando por uma fase da vida que, inclusive, é muito bonita, né? A gente estava conversando ali fora que é uma fase assim, eu me lembro da adolescência, que é uma fase de projetos. Você não sabe nem bem quem você é, nem quem você vai ser, mas você já está pensando, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. E quando você pensa que os adolescentes estão depressivos, né, estão pensando em se matar, ou estão efetivamente se matando, né? se mutilando. Isso acontece muito. Né? Você fala, puxa vida,
alguma coisa nós estamos fazendo aí que não está boa, Que não né? tá boa, né? O nosso manejo não está bom da situação, Mas isso né? foi incrível que você falou, porque é uma fase muito boa mesmo. É uma fase de conversar, de sentar na mesa, falar, vou para uma festa, vou fazer faculdade. É uma fase muito gostosa a gente como pai, né? E eu sinto isso mesmo, que às vezes em alguns lugares a gente se perde um pouco nesse sentido, né? Do projeto, do compartilhar esse projeto, como a gente fazia. Ela vem eu falando, né? Como a gente fazia lá atrás, né? Uma coisa que eu acho bem legal de fazer, eu costumo falar isso para os pais que eu oriento, é promover algumas reuniões de família mesmo, sabe? Sentar, conversar, colocar um tema. Os adolescentes, às vezes, eles são muito... eles têm muitas queixas um do outro, então, falar, né? Fala, olha, e o que você não está gostando? Como que pode ser? Então, acho que isso é bem legal, promover essas situações para que eles se coloquem. Isso que você falou é uma coisa importantíssima, né? Que é o que a gente até comentou da outra vez. Às vezes eu tenho que, durante a consulta, pedir para a família, faz uma refeição junto. Cada um vai para o quarto, um pega o prato, vai para o quarto, outro para a sala, outro come na cozinha. Pô, pelo menos é um momento, vamos sentar ali todo mundo, vamos olhar um para o outro, vamos conversar. E mais ainda, é o que eu estava dizendo, às vezes o adolescente fala, não, tá tudo bem, não aconteceu nada. Pergunta um pouco mais, queira saber um pouco mais o que tem por trás daquilo. E eu acho que assim que identificar também, né, doutor, ir, né, num psicólogo, procurar um psicólogo, procurar conversar com outras pessoas sobre isso também, porque a depressão é séria, né, Sim. a ansiedade também. Existe um tratamento que seja com remédios, com terapias, mas é importante conseguir entender que está acontecendo isso dentro de casa. Acho que o primeiro passo é esse. E vocês deram várias dicas para os pais ficarem atentos a isso. Acho que a gente precisa falar mais sobre esse assunto, porque a gente, né, tem muito que se falar ainda mais quando a gente vê uma sociedade, né, numa adolescência querendo realmente colocar, de repente, um fim num algo que é lindo e incrível, que é a vida, né, que existem inúmeras possibilidades para se viver e você vê a pessoa não conseguindo enxergar nenhuma, né, ou apenas uma, que é a pior de todas. Então, acho que os pais têm que ficarem muito, muito atentos nos filhos mesmos, né? No comportamento da casa, né? Em si, porque também colabora. É isso aí. Bem, por favor, voltem, porque eu acho que é tudo muito rápido, a gente não consegue fazer as perguntas que a gente tem aqui, mas é um assunto muito importante para se falar. Se você quiser tirar alguma dúvida com a Simone, entra no Instagram, @cifusaro, tá aparecendo para você aí na tela, e os contatos do doutor é o 12 991 32 3163. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço, obrigado. E vamos fazer essa parte 2, para a gente falar mais dos sintomas, mais dos tratamentos e como melhorar isso tudo em casa. Pode ser? Claro. Obrigado, Sejam viu? sempre bem-vindos, Foi ótimo. viu? Obrigado. Coisa boa.